Nesse mesmo ambiente, eu queria que você, assim mesmo como você está, você abrisse a sua Bíblia. Em 1 Samuel, no capítulo de número 10. A partir do versículo de número 5. E 6. Amém? Você achou? A palavra do Senhor diz assim: depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, de tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Aleluia. Aleluia. Eu acredito que nós estamos num ambiente como esse. Irmãos, eu não ia pregar isso, eu ia pregar uma outra palavra, mas quando eu percebi esse ambiente do Senhor, o Senhor falou muito forte ao meu coração para ministrar essa palavra na sua vida nessa noite. E eu quero mais uma vez ler com você, para que esse versículo fique firmado no seu coração. Depois disso, chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Amado Jesus, Espírito Santo, Deus Pai Todo-Poderoso, nós sabemos que tem coisas, que as maiores e melhores coisas das nossas vidas, nenhum homem pode fazer, somente o Senhor pode. Somente o Senhor pode nos tocar, somente o Senhor pode nos pegar por dentro. E nessa noite, Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, que Tu tenhas liberdade no nosso meio, que assim como profetizamos através dessa canção, Espírito, Espírito, enche-me de novo, enche-nos de novo, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite, porque a Tua palavra diz que aquele que é sujo se suja ainda mais, mas aquele que é santo se santifica ainda mais. Então, Senhor, nós queremos ainda mais estar ainda mais encharcados no Senhor, ainda mais profundos na Tua presença. E oramos, Senhor, para que um ambiente glorioso espiritual esteja sobre nós nessa noite, para que os céus estejam abertos, que anjos, Senhor, estejam nesse lugar, anjos ministradores estejam nesse lugar, ministrando a nossa vida, ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Seja adorado no nosso meio. Tu és o Rei do nosso coração, Tu és o amado da nossa alma, Tu és tudo que nós precisamos. Por isso estamos aqui nessa noite. Seja adorado, Senhor.
seja exaltado neste lugar, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Pode se assentar. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 6, foi uma palavra que falou muito ao meu coração, tem falado muito ao meu coração a partir do ano de 2016, do ano passado. E essa palavra me chamou a atenção da seguinte maneira. Eu fiquei pensando, eu fiquei imaginando, irmãos, porque essa ordem foi a ordem do profeta Samuel que ele deu a Saul. Quando o povo de Israel pediu um rei, o Senhor escolhe a Saul, e Samuel dá essa ordem a Saul para que ele fosse a um determinado lugar, encontrasse determinadas pessoas, e naquele ambiente em que ele seria inserido, a Bíblia é muito clara, Samuel diz que quando ele fosse inserido naquele ambiente, ele seria transformado em outro homem. E o que me chamou muito a atenção, irmãos, nesse versículo, eu comecei a parar e pensar e tentar, pelo menos imaginar, que tipo de ambiente era esse? Que tipo de ambiente Samuel enviou Saul? Porque a Bíblia diz que existia um grupo de profetas que estavam descendo, vindo do alto. Ou seja, eles estavam em lugares altos e estavam acompanhados de instrumentos musicais, porque eram profetas do Senhor, e uma das linhas que eu ministro sobre essa palavra é a respeito do ministério de louvor, mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Hoje, nessa noite, o que eu quero me ater é ambientes, amém? E eu comecei a analisar, irmãos, que tipo de ambiente Saul encontrou naquele lugar. Que tipo de ambiente espiritual, que tipo de portal no reino do Espírito foi aberto naquele lugar, a ponto de Saul ser transformado num outro homem. E estudando as Escrituras, eu pude perceber, eu pude encontrar muitos homens de ambientes, muitos homens que receberam do Senhor uma autoridade para que eles pudessem mudar ambientes, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, mas eu quero trazer isso para a minha vida e para a sua vida, amém? Eu quero trazer isso para a nossa realidade hoje, atual. Porque, irmãos, só muda ambientes, homens, quando eu falo homens, eu estou incluindo as mulheres, estou falando do gênero humano, mas só muda ambientes, homens de autoridade. Amém? Só tem poder para mudar ambientes aquele homem ou aquela mulher pela qual o Senhor lhe concedeu autoridade. Amém? Eu já vivi algumas experiências trabalhei até o ano de 2000 sou muito ruim de data, irmãos, mas sei lá, 2009, 2010, eu trabalhava, se pode se dizer assim, secularmente. E eu me lembro que um dia, em um determinado momento, eu trabalhava numa empresa em que nós chegávamos para trabalhar, logicamente, antes do nosso patrão.
E aí nós ficamos ali, né, tomando um cafezinho, conversando. E nós só escutávamos o barulho do carro do patrão lá no portão, irmãos. Cada um já corria para sua mesa, né? O chefe chegou, cada um já corria para sua mesa e já começava a folhear os documentos e computador, aquilo tudo. Aquele homem, ele nem entrou na empresa ainda, mas ele já teve o poder de mudar o ambiente, somente entrando lá no portão da empresa. Por quê? Porque ele é autoridade naquele lugar. E só muda ambientes quem tem autoridade. Amém? E trazendo isso para nós, irmãos, e quando essa palavra foi liberada ao meu coração, eu comecei a pensar que tipo de homem eu sou. Será que eu sou um homem que tenho mudado ambientes aonde quer que eu esteja? Ou eu entro ou saio e a minha entrada ou saída é totalmente despercebida? Como nós estamos vivendo, irmãos, debaixo de uma autoridade que Cristo já entregou para mim e para você. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele já nos constituiu reis e sacerdotes. Irmãos, se o Senhor já te fez rei e já te fez sacerdote, que mais autoridade você deseja ter? Se a palavra do Senhor declara que nós estamos assentados com Ele, com Cristo, nas regiões celestiais, então, irmãos, Deus nos deu autoridade. Como igreja, como filhos de Deus, Deus nos deu autoridade. Mas a pergunta que nós precisamos fazer para nós é: temos exercido essa autoridade, ou num ambiente de murmuração, quando nós entramos, esse ambiente de murmuração continua? E como se não bastasse, murmuramos junto. Se estamos entrando num ambiente de tristeza, com a sua presença, esse ambiente de tristeza continua. E você acaba ficando triste junto. Não, irmãos, homens de autoridade têm poder para mudar ambientes, e o Senhor nos chamou para isso, para mudarmos ambientes. Aleluia. Você está entendendo? Então, Saul, ele entrou num determinado ambiente, que esse ambiente o fez ser transformado em outro homem. Irmãos, eu acredito, no nome de Jesus, eu acredito, que se nós entendermos isso, nós entraremos num lugar como esse, num culto como esse, num ambiente tão profundo no Senhor, que as pessoas, ao entrarem por aquela porta, elas nunca mais serão as mesmas. Porque o poder de mudar ambiente não está somente sobre a pastora Aline, sobre o Volney que ministra o louvor, ou sobre o pastor Jair, ou sobre os pastores dessa casa. Não, irmãos. Nós, eu e você, fazemos parte de um grande exército. Então o poder de mudar o ambiente na cidade de São José diz respeito à sua vida, e Itajaí diz respeito à minha. Aleluia. Mas só tem poder para mudar ambientes homens de autoridade. E essa autoridade que o Senhor nos deu está sobre nós. Mas nós precisamos. A última vez que eu estive aqui, eu não sei se quantos lembram, mas eu falei sobre posicionamento. Irmãos, e tudo na nossa vida vai ser de respeito aos nossos posicionamentos. É como o Volney falou aqui. Nos últimos dias será derramado do seu Espírito sobre toda a carne, mas também nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. O que muda? O que muda é o meu posicionamento. Aonde eu vou querer me posicionar. Amém?
E esse lugar de autoridade que Cristo já conquistou para mim e para você, está disponível, mas não quer dizer que nós estamos vivendo nele. Então, irmãos, qual é o primeiro passo para que eu e você sejamos verdadeiramente homens e mulheres de autoridade? O primeiro passo é Mateus, capítulo 6, versículo de número 6. Eu quero que você abra sua Bíblia, apesar de ser um versículo muito, muito, muito conhecido. Você achou? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto. Como é que está a sua versão nessa? E o teu pai que te vê em secreto? Continuação, como é que está a sua versão aí? Te recompensará. Alguma é diferente? A minha também a minha versão também diz assim: e o teu pai que te recompensa, que te vê em secreto, te recompensará em público. Irmãos, nós jamais seremos homens de ambiente num lugar coletivo como esse, se primeiramente nós não formos capazes de mudar primeiro o ambiente do nosso quarto. Por isso, muitas vezes, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos na era da informação. Nós temos internet, Google. Então, em questão de minutos, se eu quero saber determinada coisa, eu vou ali no Google, 30 segundos, sei lá, menos, 20 segundos, eu já tenho a informação que eu preciso. Porque nós estamos na era da informação, mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, como igreja, nós não podemos viver somente na informação, nós precisamos nos posicionar e nós precisamos dar uma resposta à informação e vou além, e à revelação que nós estamos recebendo. Amém? Porque como diz o próprio pastor Luiz Emílio, meu pastor, ele diz que revelação não é para eu pregar, revelação é para eu viver. Amém? Então, irmãos, quantos de vocês já conheciam esse versículo, Mateus capítulo 6, versículo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Mas conhecer não é o suficiente, querido. Se você deseja ser um homem de ambiente, um homem de autoridade, você precisa primeiro conquistar esse lugar no reino do Espírito, de primeiro mudar o ambiente do seu quarto, depois mudar o ambiente da sua casa, e a partir daí, Deus lhe conceder autoridade para você mudar ambientes, lá na faculdade, lá no seu trabalho, aonde quer você colocar a planta dos seus pés. Porque se existe um ambiente como esse na Bíblia, onde que Saul foi transformado em outro homem, onde uma pessoa se transformou em outro homem, irmãos, se existe esse ambiente, se a Bíblia declara isso, então eu acredito que existe um ambiente como esse, e se existe, eu quero estar num ambiente como esse. Mas volto a dizer, isso não é responsabilidade simplesmente de um ministério de louvor, ou de um pastor que está com um microfone na mão. Essa é uma responsabilidade, sabe de quem? Da igreja, do povo de Deus, dos filhos de Deus. E isso, irmãos, tem que fazer primeiro nós, pelo menos nós pensarmos. O que a minha presença tem agregado em determinados lugares que eu estou indo?
O que a minha presença tem acrescentado lá no seu futebol da semana, que seja. O que sua presença tem acrescentado lá no seu trabalho ou em qualquer outro lugar. Porque Romanos, capítulo de número 8, a Bíblia diz, é um versículo também muito conhecido, que a terra ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa, irmãos, na terra pela manifestação dos filhos. E essa manifestação não é simplesmente você ir num banco, ir para uma praça com o seu violão na mão e adorar a Deus e com o microfone na mão fazer uma pregação. Também, mas essa manifestação fala muito mais de um estilo de vida do que propriamente dito de uma atitude. Porque o que convence, irmãos, as pessoas não é o meu discurso. O que convence as pessoas, na maioria das vezes, não é o que eu falo. Mas o que convence as pessoas, na grande maioria das vezes, é a minha conduta. Aleluia. Então só tem poder para mudar ambientes homens e mulheres de autoridade. E oxalá que Deus encontre no nosso meio, nessa noite, em nome de Jesus, muitos homens e mulheres de autoridade. Aleluia. Aleluia. Mas não se iluda. Se você não for capaz de mudar o ambiente do seu quarto, não adianta nós queremos mudar ambientes em lugares coletivos. Porque a nossa maior luta, irmãos, eu falo para os ministros de louvor, para o pessoal que a gente ministra em alguns lugares por aí, a nossa maior luta, irmãos, não é aqui no altar. Uma vez eu vi uma propaganda, do UFC, MMA, do UFC, onde o ex-campeão John Jones, ele estava dando uma entrevista, fez uma chamada rápida divulgando o evento. E aquilo me chamou muito a atenção. Ele disse assim: o meu maior desafio, a minha maior luta não é quando eu entro no octógono para lutar com outra pessoa. O meu maior desafio, a minha maior luta é o meu dia a dia. São o tempo que eu tenho que renunciar para treinar, o quanto que eu tenho que me entregar para fazer aquilo que eu fui proposto a fazer. Então, irmãos, a nossa maior luta não é aqui no altar. A sua maior luta não é... A sua maior luta é lá na sua casa mesmo. É lá no seu quarto mesmo. Você está lá com Deus e aquilo está gelado, frio. A sua maior luta é ali. De você permanecer até que você seja revestido dos céus. Aleluia. Porque Deus, ele vem de repente. Mas o de repente de Deus pode ser daqui a 10 minutos, como pode ser daqui a 30, 40. Então nós precisamos, irmãos, cavar um poço na nossa vida, para que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres de autoridade. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito que somente a minha presença, somente a sua presença, sem falar nada, não vai precisar nem falar, irmãos. Somente a sua presença já vai mudar o ambiente. Eu conheço um homem, e não estou puxando saco, perdão a expressão, e nem jogando confete, porque eu não preciso disso, mas eu conheço um homem chamado Luiz Hermínio.
que muda o ambiente. Irmãos, eu tenho viajado com ele nos últimos 2 anos. E tem lugares que nós vamos que só Jesus para dar graça. Mas quando aquele homem pega o microfone e pede para alguém estar no teclado com ele, e ele começa a adorar a Deus, o ambiente muda. E eu acredito que esse privilégio não é só para o Luiz Hermínio, é para mim, é para você. Mas nós precisamos buscar esse lugar de autoridade. Você está entendendo, irmãos? Homens, maridos, a autoridade na sua casa é você. E é você que tem a responsabilidade de gerar um ambiente de adoração na sua casa. Porque a autoridade é você. Amém? Essa autoridade tem autoridade que Deus outorgou e isso não muda. Você que é empresário, você que é o patrão, a autoridade para gerar um ambiente de adoração na sua empresa é você. Você que é um professor numa sala de aula, a autoridade outorgada por Deus está sobre você e aquele ambiente é de sua responsabilidade. Porque a autoridade é inegociável. Amém? Autoridades estipuladas por Deus é inegociável, assim como a nossa, reis e sacerdotes, isso é inegociável, mas tudo isso está à nossa disposição, mas se nós não buscarmos isso em Deus, nós jamais conseguiremos viver dessa forma. Quantos estão entendendo? Eu quero ler alguns versículos com você, para que nós venhamos ver juntos alguns exemplos de mudanças de ambiente na Bíblia. São exemplos conhecidos, não tem nenhuma novidade, mas eu só vou ler para que de alguma forma, a minha oração é que isso queime no seu coração, a ponto de você dizer: poxa, se Deus usou fulano para mudar o ambiente, eu quero que Deus me use também. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, eu vou ler já para a gente ganhar tempo. Agora, contudo, trazei-me um arpista. E sucedeu que, enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Enquanto irmãos, esse homem, a Bíblia não menciona nem o nome dele. A Bíblia diz que o profeta precisava de uma direção a respeito de 3 reis que se apresentaram diante dele. E ele não tinha ideia do que fazer, então ele pede: olha, me traz um arpista. Aquele homem, a Bíblia nem menciona o seu nome, mas a Bíblia diz que quando aquele arpista toca, a mão de Deus vem sobre Eliseu. Eu fico pensando, irmãos, será que era o instrumento que era ungido? Será que era um Nord, stage, com um timbre formidável? Não, irmãos. Era um homem de ambiente, um homem de autoridade que estava manuseando aquele instrumento, a ponto de Deus abrir os céus e vir sobre o profeta Eliseu. Amém? Vamos para frente. Vamos falar sobre o Davizinho. Mas aí eu quero que você abra sua Bíblia, eu quero que você acompanhe comigo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 23 em diante.
Amém? Glória a Jesus. 23 em diante. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. E Saul sentia alívio e ficava melhor. E o espírito mau se afastava dele. Amém? Mas eu queria ver outra coisa com vocês que eu não estou encontrando. Segura aí, irmão, vai orando em línguas aí, tá? O que eu queria falar com vocês é o versículo de número 18, mas eu vou abrir aqui a Bíblia no celular, porque essa versão está um pouco diferente. Né? Amém? Vamos ler o 17. Está lá no... beleza, vamos lá então. O 17 diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-mo. 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte, e é valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Amém? Irmãos, o currículo de Davi tinha um currículo formidável, tocava bem, era um homem de guerra, era valente, era sisudo em palavras, mas sabe qual era o maior atributo de Davi? Não era que ele tocava, que ele guerreava, o maior atributo de Davi era que o Senhor era com ele. Por isso que Davi era um homem de autoridade, não é porque ele tocava bem, não porque ele era um homem de guerra, não porque ele era bonito, não porque ele era sisudo em palavras, não porque ele era valente, mas porque o Senhor era com ele. Porque o Senhor era com ele, ele tinha o poder de mudar ambientes. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, se glorie nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Aleluia! Se você tiver que bater no peito por alguma coisa, não é porque você é bom, porque você tem dinheiro, porque você é inteligente, mas se você tiver que bater no peito por alguma coisa, tem que ser porque eu conheço o Senhor, e por isso Deus me fez um homem de autoridade. Aleluia! Você está entendendo, querido? Homens e mulheres de autoridade. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que Deus vai levantar nesse lugar, para esses dias que se chama hoje, para esse tempo, para o agora de Deus, homens e mulheres de autoridade. Aleluia, em nome de Jesus. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, irmãos, em Atos, no capítulo de número 19.
Aleluia. Irmãos, tenham paciência comigo, porque não era isso que eu ia pregar, tá bom? E o meu iPad não carregou. Eu estou aqui me virando no celular, tá bom? Mas Deus está no controle, tá bom? Aleluia. Enquanto isso, fica orando em línguas aí. Se você é um homem de ambiente, vai orando em línguas aí, vai preparando esse ambiente, amém? Amém? Porque o homem de ambiente nesse lugar não é o cristiano, somos nós, amém? Como igreja, amém? Então vai preparando o ambiente aí, vai orando em línguas, deixa Deus trabalhar. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a Jesus, nós te adoramos. Isso, pastora, me ajuda. Aleluia. Atos capítulo 19, versículo de número 13. Você achou? Diz assim: mas alguns dos judeus exorcistas ambulantes. Não, vamos partir do número 11, para você entender um pouquinho. Está lá? Então vamos lá. E Deus, pelas mãos de quem? Pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiraram. Paulo era um homem de ambiente, sim ou não? Aleluia. Versículo de número 13: e alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. 14. Olha só, irmãos, quem fazia isso? Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote, amém? Eles eram nada mais, nada menos que filhos do sumo sacerdote da época. Versículo de número 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, e bem sei quem és, Paulo. Mas vós, quem sois? Eu conheço Jesus, homem de autoridade. Eu bem sei quem é Paulo, homem de autoridade. Mas vocês, eu não reconheço como autoridade. E eram filhos de sumos sacerdotes, ou seja, homens e mulheres que estavam inseridos na religião da época. Eram homens e mulheres que frequentavam a mesquita, que frequentavam, não é mesquita, não, falei errado, sinagoga, misericórdia. Homens e mulheres que frequentavam, corta isso, está filmando, brincadeira. Homens e mulheres que frequentavam as sinagogas, que eram filhos do sumo sacerdote, irmãos, e quando se apresentaram diante de uma situação, Satanás olha para eles e diz: olha, eu bem sei quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas você eu não reconheço. Irmãos, por favor, como igreja do Senhor, como homens e mulheres que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que temos a marca de Cristo sobre nós, que temos o sangue de Jesus sobre nós, como Satanás tem nos visto? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, sei quem é Davi, mas você eu não reconheço como autoridade. Por isso nessa noite, eu clamo a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, para que verdadeiramente nós nos tornemos homens de autoridade. Que lá na fila do banco, irmãos, se tiver uma pessoa enferma lá, que o Senhor nos use para isso.
para expressar a sua glória, para expressar a sua grandeza, a sua santidade. Aleluia. Conheço Jesus, bem sei quem és Paulo, mas vós eu não conheço. Que Satanás olhe para nós, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, igreja não é CNPJ. A igreja não é instituição, a igreja é você. Amém? A igreja sou eu. Então, se nós somos a igreja e as portas do inferno não prevalecem sobre nós, então, irmãos, por que muitas vezes nós estamos aí, muitas vezes até levando pau do diabo? Não, irmãos. Como igreja do Senhor, nós temos autoridade para pisar na cabeça de Satanás, para pisar, para dizer não para o pecado, para dizer não para a carne, para viver uma vida de autoridade, uma vida santa, uma vida onde a tua vida vai expressar, vai exalar, irmãos, o poder de Deus, a santidade de Deus. Eu tive uma experiência muito forte. Em 2012, até ontem nós estávamos conversando um pouco com o pastor Jair, de uma viagem que nós fomos para a Índia. E nós pegamos um avião até, não sei, mas pegamos saímos de Mumbai, pegamos 2 aviões e fomos e andamos mais 8 horas de carro, para ir num determinado lugar, que eu não me lembro mais. Era um lugar muito carente, um lugar muito pobre, onde nós tínhamos uma igreja lá, onde a missão tinha uma igreja estabelecida lá. E eu me lembro que a gente chegou muito cansado, fomos para o hotel, e aí nós chegamos ali logo depois do almoço. E aí o pastor que nos recebeu falou: olha, vocês descansem, que às 7 horas eu venho pegar vocês para nós irmos para o culto à noite. E assim nós fizemos, dormimos aquela tarde, aí nos arrumamos, e às 7 horas nós estávamos prontos no nosso quarto, esperando o pastor nos pegar. Ele ficou de bater no nosso quarto para nós sairmos juntos. E aquele pastor não vinha, deu 5 minutos, deu 10 minutos, aquele homem não vinha, e nós esperando ele, e nós estávamos muito cansados. Eu me lembro que a Silvana deitou na cama, e eu deitei num sofá que tinha no quarto do hotel ali. E nós adormecemos, e nesses poucos minutos em que eu adormeci, Satanás, irmãos, começou a me oprimir. Eu me lembro que eu estava de olhos abertos, eu não sei se dormindo, não sei se no corpo ou fora do corpo, como diz Paulo, né? Não sei se dormindo ou acordado, mas eu só me lembro como se eu tivesse de olhos abertos, vendo a Silvana a 2 metros de mim na cama. E eu naquele sofá, oprimido, não conseguia me mexer, e eu tentava chamar a Silvana, e não conseguia falar. E aí, um determinado momento, eu comecei a clamar pelo sangue do Senhor, pelo sangue do Cordeiro, e quando eu comecei a clamar pelo sangue do Senhor, pelo sangue de Jesus, eu consegui gritar. E aí a Silvana acordou, falou: o que foi, Cris? E eu não quis falar nada para ela, falei: não, nada, e ali a gente foi. E eu ia pregar naquele culto aquela noite, eu ia trazer uma palavra naquela noite. E eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei: Deus, por que o Senhor permitiu que Satanás me oprimisse? Eu estou no outro lado do mundo, Senhor. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu não estou em pecado, o Senhor sabe o quanto eu tenho me preparado para esse momento. Por que o Senhor permitiu que Satanás me oprimisse? E o sentimento que eu tive no meu coração, que eu entendo que era da parte de Deus, é que o sentimento que eu tive é como se Deus estivesse me dizendo: Cristiano, você é um homem de autoridade. E Satanás, irmãos, Satanás não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, mas ele faz leituras de ambiente.
Mas ele faz leitura de ambiente. Quando um homem, um libertador, chamado Moisés, estava para nascer, irmãos, ele sabia quem era? Não. Ele sabia quando ia nascer? Não. Mas ele percebeu num ambiente espiritual que alguma coisa estava para acontecer. E assim foi com Jesus, a mesma coisa. Eu não sei, irmãos, mas quantas vezes isso já aconteceu comigo há muito tempo atrás, quando eu não tinha entendimento, eu e a Silvana se arrumando para ir para a igreja. Glória a Deus que isso não deve acontecer aqui em São José. Mas acontecia muito comigo no começo da nossa caminhada. Eu e a Silvana nos arrumando para ir para o culto, irmãos. Daqui a pouco, do nada, nós discutíamos. Do nada, por bobeira, como disse Catarina, por bobiça. Nós discutíamos, e sabe o que acontecia? Os dois ficavam emburrados e não iam para a igreja. Satanás é expert em discernir ambiente, querido. Fique ligado. Fica esperto. Fica esperto, irmãos. E naquele dia o Espírito falou ao meu coração: Cris, você é um homem de ambiente. Satanás está percebendo algo no reino do Espírito. Você vai pregar hoje à noite, e a única arma que Satanás tem contra você é a intimidação. Então ele tentou te intimidar, mas vai nessa força que eu sou contigo. Irmãos, eu me lembro que eu ministrei, foi uma palavra breve, porque foi uma palavra de 15, 20 minutos no máximo, porque eu pegava em português, do português ia para o inglês, do inglês ia para o hindi. Então, na verdade, foi uma pregação de 60 minutos, né? De 23 em outras duas línguas. E eu me lembro que antes de começar aquele culto, o pastor que nos recebeu falou assim: Cristiano, é o seguinte, você traz a palavra, vai ter o louvor, você traz a palavra. No final a gente vai fazer um louvor de novo. E aí nós vamos chamar os irmãos para orar por eles. Mas por favor, não ora por mulher. Não toca em nenhuma mulher. Porque lá não existe nenhum tipo de, mesmo marido e mulher, não existe esse contato público entre homem e mulher. Muito mais estranho. Estranho não toca em outra mulher de jeito nenhum. Então ele todo preocupado, ele falou: Cris, você ora pelos homens, não toque em nenhuma mulher, por favor. E aí eu trouxe aquela palavra, irmãos, e foi muito bênção. Depois veio o louvor e chamamos o pessoal para frente para orar. Daqui a pouco, irmãos, quando nós chamamos aquele povo para orar para frente, nós estávamos umas 500 pessoas naquela noite, e veio muita gente me rodeando para eu orar, inclusive muitas mulheres, muitas crianças. Muitas mulheres, elas só abaixavam a cabeça e apontavam assim, pedindo para que eu orasse por elas. E imagine eu, irmãos, apavorado, porque o pastor tinha falado: não ora por mulher, não ora por mulher. E eu olho tentando buscar ele nos olhos, ele estava lá do outro lado também, rodeado de gente. E aquela mulherada pedindo para orar, homens, mulheres, crianças pedindo para eu orar. E eu falei: e agora, Senhor? Eu falei: sabe de uma coisa? Eu vou orar por todo mundo. Eu vou colocar a mão na cabeça de todo mundo. E, irmãos, eu comecei a orar por homens, por mulheres, por crianças. Comecei a profetizar muitas coisas naquele lugar. E eu sei, irmãos, os meus olhos naturais não viram nada, mas eu sei que no reino do Espírito o Senhor fez muitas coisas naquele lugar. Então, por favor, você que Deus tem levantado, e eu não estou falando para alguns, eu estou falando para todos, porque essa palavra é para todos, reis e sacerdotes. Deus não está classificando pessoas, Deus está falando para todos nós. Então essa palavra é para todos nós. E se Deus tem nos colocado num lugar de autoridade, querido, por favor, não se intimide com as estratégias de Satanás, que é sempre a mesma, tentar te intimidar. Não, irmãos, vai para frente, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós somos homens de autoridade, amém?
Você é um homem de autoridade, então se comporte como tal. Você é um homem uma mulher pelo qual o Senhor derramou o seu Espírito, homem de autoridade, então se comporte como tal. Amém. Quer seja aqui no altar com um instrumento nas mãos, quer seja lá na porta recebendo pessoas, quer seja lá na direção daquela Kombi, irmãos, que está ali na frente. Você é um homem de ambiente. A sua presença precisa exalar o perfume de Cristo. A sua presença precisa exalar o perfume de Cristo. A sua presença precisa irradiar, irmãos, a presença de Jesus. Você está entendendo? Porque o que Deus vai fazer nesses dias, irmãos, eu estou com uma expectativa muito grande no Senhor para esse ano. Eu estou com uma expectativa muito forte do Senhor para esse ano. Irmãos, Deus vai fazer coisas nesse ano que Ele não fez nos últimos 10 anos. Por isso que Deus precisa de homens de autoridade. Por isso que Deus precisa de homens que mudem ambientes. Irmão, se você entrar num ambiente de tristeza, por favor, não se entristeça junto, mas transforme aquele ambiente de tristeza num ambiente de alegria. Se você entrar num ambiente de murmuração, por favor, não murmure junto, mas transforme aquele ambiente num ambiente onde que as pessoas vão aprender a dar graças a Deus, dar glórias a Deus por todas as coisas. Se você entrar num ambiente de enfermidade, que o Senhor te use para que você seja capaz de mudar esse ambiente de enfermidade num ambiente saudável. Se você entrar num ambiente de luto, que Deus te use para você transformar esse ambiente de luto num ambiente de festa. Porque o choro pode durar uma noite, irmãos, mas a alegria vem pela manhã. E isso tudo está disponível para nós, como igreja. Primeiro, individualmente. Primeiro, como indivíduo. Primeiro, como homem, como mulher, como pai, como mãe. Primeiro, como filho, como filha. Mas depois, coletivamente, como igreja. Amém? Aleluia. Então, irmãos, a minha oração é que além de você preparar um ambiente para o Senhor na sua casa, além disso, você sempre quando você entrar por aquela porta ali, que você tenha consciência que você é responsável também para preparar um ambiente para o Senhor nesse lugar. E eu não sei se você tem ideia disso ou você tem noção disso, mas tem pessoas que entram por aquela porta com o seu casamento destruído. Tem pessoas que entram por aquela porta com as suas finanças destruídas. Pessoas que entram por aquela porta com filhos nas drogas. Pessoas que entram por aquela porta querendo se matar. Pessoas que entram por aquela porta com tantos problemas, só esperando Deus. Eu estou aqui, é a última oportunidade que eu dou, Senhor, para você falar comigo. E como Saul, ele entrou naquele ambiente e foi transformado em outro homem, eu acredito que essas determinadas pessoas que entrarão nesse lugar, nesse contexto de vida, também serão transformados em outros homens. Por quê? Porque aqui tem homens e mulheres de ambientes. Porque aqui, quando nós entrarmos por aquela porta, você vai ter consciência que o ambiente de Deus gerado nesse lugar também é sua responsabilidade. Aleluia. Você está entendendo, querido?
O Senhor conquistou isso para você. O Senhor te deu isso. A autoridade foi algo que Deus nos concedeu, como reis, como sacerdotes, e assentados com Ele nas regiões celestiais. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja adorado neste lugar. Santo é o teu nome, Jesus. Você não precisa abrir, eu vou ler para a gente encerrar. Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo de número 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Versículo de número 6. E nos fez reis, sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Rei fala de alguém que exerce uma autoridade na terra. Sacerdote fala de alguém que, apesar de estar na terra, exerce uma autoridade nos céus. E o Senhor colocou dentro de vocês a autoridade na terra e a autoridade nos céus. Aleluia. Fica de pé comigo nessa noite, em nome de Jesus. Vamos juntos, irmãos, nesses minutos que faltam desse culto, adorar o Senhor de uma maneira, de um entendimento diferente, entendendo que você é um homem de ambiente, entendendo que você é uma mulher de ambiente, que a partir de hoje, onde você entrar, o ambiente que você entrar, Deus vai te conduzir para que você tenha autoridade para mudar o ambiente de determinados lugares onde Deus tem te colocado. Irmãos, às vezes nós conversamos com algumas pessoas e essas pessoas dizem assim: pastor, está difícil, pastor, eu sou o único crente da minha família. Glória a Deus por isso, porque através de você, Deus vai gerar um ambiente de adoração naquele lugar, e a sua família vai ser conquistada pelo Senhor, porque você é um homem de ambiente, querido. Deus sempre começa com alguém. Deus sempre começa com alguém. Pastor, o senhor não sabe o contexto, o meu trabalho é um inferno. Mas você ainda é um portal do céu naquele lugar. Pastor, o senhor não sabe, a minha faculdade, pastor, aquele lugar está perdido. Mas você ainda é um portal do céu naquele lugar. Você é um portal do céu. Diga comigo: eu sou um portal do céu. Eu sou um portal do céu. Aonde quer que eu colocar a planta dos meus pés, eu sou um portal do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, querido. Vamos adorar o Senhor com esse entendimento que você é um portal do céu. Vamos adorar o Senhor. Vamos preparar um ambiente para Ele nessa noite. Deixa o céu vir, Senhor.
Aleluia, Senhor. Deixa o céu vir. Levanta portais. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Salmo 24, verso de número 7 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portas eternas, pois entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, pois entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Você é um portal dos céus. Você é um portal, você é uma porta dos céus, aonde Deus te colocar. Então levantai, ó portas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Porque entrará o Rei da Glória. Pai nosso, Adore a Deus. estás no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, Santo é. e entrará o Rei da Glória. Venha a nós. Levantai, ó portas, as vossas O cabeças. teu reino seja feita a tua vontade, Na terra como nos céus. terra como no céu. Deixa o céu vir na terra como nos céus. Deixa o céu vir. Deixa o céu vir. Oh, deixa o céu vir. 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 Deixe o céu vir nesse lugar, Senhor. Encontre em nós portas eternas, portais eternos. Encontre em nós portais eternos. Que sejamos portais eternos, Senhor. Homens e mulheres de ambientes, homens e mulheres que farão para que o Rei da Glória, o Rei da Glória entre e se manifeste. Deixe o céu vir sobre nós, Pai. Deixa o céu vir. Deixe o céu vir.